Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Hoje eu quero conversar com você sobre os 5 passos que você precisa percorrer para ter sucesso em qualquer área da sua vida, tá? Isso falando do ponto de vista espiritual, mental e da física quântica, que você precisa entender e você precisa, obviamente, aplicar esses 5 passos. E aí, antes da gente de fato começar nesse assunto, eu quero lembrar, eu gosto de citar uma frase que está no livro O Alquimista, do Paulo Coelho, que ela diz mais ou menos assim: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Tá? Essa frase é muito forte. O livro, inclusive, eu indico aqui para vocês, é um livro muito interessante que conta uma história. Enfim, não vou contar aqui sobre o que, que é, mas é muito apaixonante, assim, vamos dizer, porque é muito nessa linha do que a gente realmente não enxerga e que de fato o universo ele quer sempre conspirar para que a gente realize os nossos desejos. Só que, infelizmente, muitos de nós estamos no automático, estamos muito influenciados por pensamentos negativos, por, é, por termos aqueles pensamentos, é, por termos atitudes e estarmos consumindo muita besteira que a sociedade como um todo, infelizmente, ela consome. E um assunto, enfim, muito mais profundo. Enfim, a gente poderia ficar falando sobre isso, que é a famosa Matrix, né, que todo mundo fala. Mas eu não quero falar sobre essa linha de pensamento que deixa a gente alienado, certo? Que deixa a gente descrente, que deixa a gente acreditando em todas as coisas ruins. Eu quero levar você para o outro lado, para o lado das coisas positivas, onde tudo realmente acontece. E aí, para a gente continuar nessa conversa, queria fazer uma pergunta para você, né? Qual que é a diferença entre o gelo e o vapor, né? A diferença, se você parar para pensar, é o estado vibracional das partículas, né? Então, em um determinado estado, num, eles estão em vapor, né? Elas podem também se tornar algo líquido e, em outro momento, elas podem se tornar um cubo de gelo, né? Então esse conceito da vibração, da energia que está dentro de nós, que está em todo o ambiente, certo? Porque somos feitos aqui de energia, né? Se a gente olhar no nível subatômico, nós somos aqui partículas, prótons, elétrons e nêutrons, certo? Então é importante você ter esse conceito para você acompanhar esses 5 passos e eu vou explicar mais para frente a questão ali da vibração. Bom, vamos considerar aqui que você tenha um objetivo aqui, vamos dizer, de mudar de vida, certo? E obviamente esse é um objetivo muito macro, mas vamos dizer que o seu grande objetivo é, por exemplo, vou usar aqui o YouTube como exemplo, que é criar um canal no YouTube e começar a rentabilizar esse seu canal para você ganhar em dólar, beleza? Bom, a primeira coisa que você precisa é ter uma ideia, né? Nesse exemplo que eu falei, você quer criar um canal, mas um canal de quê, né? Você é um gamer, por exemplo, você é um cara que gosta de carro, você é uma mulher que gosta de falar de maquiagem, você gosta de música, enfim, do que você gosta. E esse item ele é super importante, mas as pessoas não falam sobre isso, né? Que é assim, quando você tem uma ideia, muitas pessoas elas ficam apegadas no dinheiro, né? Falei que o objetivo é você monetizar o seu canal e começar a ganhar em dólar. Beleza. Essa é uma consequência, você concorda? O seu objetivo, na verdade, ele é então criar o canal e conseguir monetizar. Só que no que você tem que se apegar? Naquilo que você gosta de fazer, entende? Porque quando você faz algo com o coração, quando você faz algo porque você realmente já está inserido naquele estilo de vida, e não importa se você vai estar já ganhando muito dinheiro ou pouco dinheiro, você faria aquilo de uma forma independente, isso diz muito a respeito sobre o seu nível de vibração que a gente vai entrar logo em seguida, certo? Então, quando você tem uma ideia, né? Ah, vou fazer um canal no YouTube, beleza, sobre o tema X. Eu sou bom nesse tema? É algo que eu passaria a vida inteira falando sobre? Sim. Então, faria um canal nesse sentido, sim. E aí você, beleza, tem a primeira etapa cumprida. Daí, indo para o segundo passo, você precisa então começar a trabalhar a sua vibração, né? O que é trabalhar a vibração?
Normalmente nós temos muitas crenças, né? E aí, com certeza você vai falar assim, putz, eu gosto, sei lá, de carro. Só que aí você vai falar assim, ah não, mas já tem um monte de canal de carro. Então por que que eu vou fazer mais um canal, sabe? E aí, você tem que entender que essas visões que vêm para interromper a sua ideia são visões que limitam, né? São crenças limitantes que a gente chama. Obviamente, é importante você entender, sim, os canais que existem, porque é importante não fazer algo simplesmente repetido desses outros canais que já existem, certo? Mas o que que você pode fazer? Você pode tentar entender o que que você poderia fazer de diferente, mesmo sendo um canal de carro. Então, é um canal de carro, mas eu vou falar só sobre carro de luxo. Ah, é um canal de carro que eu vou falar de carros de luxo dentro do Brasil. Ah, é um canal de carros de luxo dentro do Brasil, em São Paulo, sei lá. E aí você vai chegando no seu nicho, enfim, você entende qual que é qual que é o diferencial seu para que você consiga construir essa ideia. Aqui no passo 2 é importante você não travar nas suas crenças, porque é isso que vai tentar te derrubar ao longo desse percurso, beleza? E elevar a sua vibração entra exatamente nessa questão. Como a gente tem muito pensamento negativo, a gente está sendo muito influenciado, você tem que entender que as rotinas espirituais para você visualizar esse seu objetivo, as rotinas para você continuar construindo essa ideia, para você colocar energia, para fazer essa ideia acontecer, é super importante. Então, por isso que quando você tem uma ideia de empreender em algo, é importante você dedicar tempo para isso, você fazer uma pesquisa. Aí você vai querer pensar num nome do canal, por exemplo, do YouTube, que é o exemplo aqui. Você vai querer pensar num logo, qual que é o logo que eu vou deixar, cenário, que câmera, enfim, tudo que você for pensando é para um caminho de resolver os problemas que forem aparecendo, certo? Então você tem que ter essa mentalidade de eu vou fazer acontecer. E para isso é importante elevar a sua vibração, certo? Tem uma escala que é super importante das vibrações, que se você estiver vibrando no pessimismo, na tristeza, enfim, em frequências baixas, você não vai conseguir agir, né? O agir, ele tá nessa questão da ação, tá na questão de fazer acontecer, certo? E as coisas acontecem quando a gente está com a energia alta, com a vibração elevada. Feito isso, é importante você ir para o item 3, que aí você já vai estabelecer quais são as suas metas, onde você deseja chegar. Então vamos dizer que uma meta de curto prazo para você é começar o canal. Então você começou, postou seu primeiro vídeo, beleza, primeira meta atingida. Vamos falar que a segunda meta é você atingir uma quantidade de inscritos. Beleza. Vamos falar que a terceira meta é você ter tantos vídeos postados com um X quantidade de inscritos e já começar, eventualmente, a monetizar esse seu canal, tá? Então, visualizar isso, tá? Do ponto de vista de você não só escrever e colocar ali quais são as suas metas, mas do ponto de vista de você ver isso acontecendo e sentir isso acontecendo, né? Eu comento muito com vocês aqui nos outros vídeos e por isso que eu falo, vejam os outros vídeos que um vai complementando o outro, certo? Mas eu sempre falo para vocês que eu tenho uma rotina de visualização, né? E nessa rotina de visualização, eu enxergo todos os meus objetivos acontecendo, né? As coisas que vão estar acontecendo diante dos meus olhos quando aquele momento tiver sido concretizado. O que que eu vou sentir e o que que no decorrer desse caminho eu estou emanando para o universo, para Deus, enfim, com relação ao sentimento. Então isso também não deixa de ser uma questão de vibração. Então é aproveitar o processo, certo? É você já vivenciar isso como se real fosse, e não como algo que está distante, né? Essa é uma chave muito importante que poucas pessoas falam. Então, agora você consegue entender por que que eu falei que é importante escolher um tema, ou então uma ideia, enfim, que você goste. Porque imagina se você se apega no resultado, se apega no dinheiro. Cara, você está apegado em um negócio que é uma consequência. E o seu coração ele tem que estar no que você está construindo, no dia a dia, sabe? No seu sentimento de amor, no seu sentimento de orgulho. Tipo, esse é o projeto da sua vida, entende? Essa é a ideia que eu quero colocar para que ela funcione. Entende como isso é forte? Por isso que você tem que escolher muito bem, entender quem é você, entender o que que você gosta de fazer, enfim. E o autoconhecimento, ele vai influenciar muito nessa hora para que você consiga colher bons frutos. Bom, com isso estabelecido, a gente entra no item 4, que é você
elevar o seu nível de vibração através dos pensamentos, tá? O que vai começar a acontecer? E tudo é um processo, né? Quando você começa a elevar o seu nível de vibração, você vai perceber algo muito interessante, que é o que eu também comento nos outros vídeos, né? Nós não somos o que pensamos, nós somos uma consciência, certo? E a gente, por meio da nossa vibração, por meio do nosso estilo de vida, a gente vai modulando esses pensamentos e, e essa consciência, e isso acontece muito pela forma que a gente lida com o nosso dia. Então, por isso que é importante não ser uma pessoa que você fica reclamando o tempo todo, ah, porque esse dia tá assim, porque o preço das coisas tá assado, porque isso, porque aquilo, sabe? Quanto mais você cultivar pensamentos positivos, mais isso vai influenciar para que você tenha o quê? Uma consciência positiva. E isso é importante porque à medida que você vai elevando a sua vibração, você vai começar a ter pensamentos e ideias que vão te fazer chegar no item 5. O item 5, ele é o quê? Ele vai atrair, olha só, hein? Anota aí. Atrair os pensamentos e atitudes para nos levar ao objetivo. Então, o 4 está conectado com o 5, né? Você eleva o seu nível de vibração. Você é uma pessoa que já está vibrando alto, já está com um padrão e um estilo de vida saudável. Você é uma pessoa que tem as suas rotinas espirituais, enfim. Tudo isso eu falo muito aqui no canal, né? Como que você constrói uma rotina com uma espiritualidade elevada, com um nível de consciência elevado? Como que você constrói um estilo de vida saudável para você se afastar das coisas ruins? Enfim, tudo isso eu falo aqui nos outros vídeos, tá? Então, se você quiser entender um pouco mais, eu convido você, porque isso vai começar a encaixar na sua cabeça. Eu sempre falo isso, né? Não é um vídeo isolado que, nossa, mudou minha vida. Acho que é um conjunto de ideias, de percepções, de mentalidade, de vibração, que vai formando realmente o seu estilo de vida. Então, a partir do momento que você começa a elevar esses pensamentos, e essas ideias por meio da sua vibração e do seu estilo de vida, né, você já está sendo de fato, essa pessoa que já atingiu o seu objetivo. Quando isso acontece, é natural que nos nossos pensamentos a gente comece a ter atitudes e a gente comece a ter cada vez mais ideias que vão nos levar para o nosso grande objetivo, que é aqueles objetivos que você colocou de curto, médio e longo prazo, entende? Então é natural, como eu digo aqui para vocês, né? Quando você coloca a energia começa a fluir de volta, né? Ela volta, a energia e o universo começam a se movimentar. E por que que as rotinas espirituais também são importantes? Porque tem a sua parte da atitude, certo? E tem a parte do universo, de Deus estar movimentando para que as coisas também aconteçam no tempo certo, com as pessoas certas, com as oportunidades corretas, né? Então, você percebe que isso você pode colocar para tudo na sua vida, né? Se você quer achar um cargo melhor, ser promovido, um novo trabalho, etc., você tem que fazer, obviamente, a sua parte de se preparar, de estudar, de ser uma pessoa competente, mas Deus e o universo também vai movimentar as pessoas certas, as oportunidades corretas para o momento certo, entende? Por isso que também muitas pessoas falam que a gente precisa tomar muito cuidado com as oportunidades, porque às vezes elas aparecem, só que a gente não fez a nossa parte. Entende como que é? Então, esses 5 passos aqui que eu falei para você, se você prestar atenção, né, é uma visão macro de vários detalhezinhos. Mas aqui a gente tem vários pontos que vão dificultando, tá? Então, a questão da gente, por exemplo, não pensar de forma positiva sempre, não ter uma rotina de agradecimento, não ter uma rotina espiritual, que eu já falei aqui para vocês, enfim, são detalhes que a gente precisa observar, porque a construção de uma alta e uma elevada vibração, ela não vem de um dia para a noite, né? Ela vem de uma conexão que você vai tendo com Deus, é uma conexão de você com você mesmo, né? É uma conexão de como está o seu estilo de vida, suas atitudes, se você se sente merecedor, enfim, tem vários itens. Isso que eu falo. De novo, né? Tô sendo chato aqui, mas não é só na questão de, pô, você tem que assistir meus vídeos e tal, mas é na questão de que o assunto ele é complexo. Mas à medida que você vai vendo os outros vídeos, vai entrando nessa energia e vai adquirindo esse conhecimento, vai ser melhor para você, sabe? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando eu quero aprender algo, eu mergulho nisso e eu vou consumindo esse tipo de conteúdo um atrás do outro, porque eu gosto de influenciar a energia da minha mente nesse assunto. Então, quanto mais eu vejo, mais eu gravo, mais rápido eu tenho resultado, mais o universo corresponde. Entende? É um ciclo, né?
Então, espero ter ajudado você e a gente se vê por aí. Um abraço.